Quando ele segurou minha mão naquela noite no hospital, percebi que estava completamente apaixonada pelo homem que deveria ser apenas meu patrão. Essa confissão agora parece irônica, considerando que 3 meses antes eu estava de joelhos no chão gelado do meu apartamento, com um aviso de despejo em uma mão e R$ 78 na conta bancária. Chorava diante de uma Bíblia aberta, tremendo não só de frio, mas de medo do amanhã. Senhor, não tenho mais para onde ir, sussurrei entre soluços, as lágrimas manchando as páginas sagradas. Se existe um propósito para mim neste mundo, manifeste-se agora. O relógio marcava 13h27 da madrugada quando terminei aquela oração desesperada. Horas depois, um telefonema misterioso me convidaria para uma entrevista na mansão mais imponente da cidade e para um destino que nenhuma profecia poderia ter previsto. Era uma quinta-feira quando recebi a ligação. Uma agência de enfermagem perguntando se eu poderia comparecer a uma entrevista urgente em uma mansão no bairro mais nobre da cidade. Como enfermeira recém-formada, não tinha muita experiência, mas minha situação não me permitia recusar qualquer oportunidade. A voz do outro lado da linha não deu muitos detalhes, apenas o endereço e a informação de que se tratava de cuidados para uma senhora idosa. Aceitei imediatamente. Quando cheguei ao endereço indicado, fiquei paralisada diante dos enormes portões de ferro. Nunca tinha visto uma casa tão imponente. O jardim impecável se estendia por centenas de metros até alcançar uma mansão que mais parecia saída de um filme. Com as pernas trêmulas, anunciei minha chegada pelo interfone e os portões se abriram lentamente, como se me convidassem para um mundo completamente diferente do meu. A longa caminhada pelo jardim me deu tempo para organizar meus pensamentos e repetir mentalmente o versículo que minha avó sempre citava: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3, 5. Precisava dessa confiança agora mais do que nunca. Ao tocar a campainha, fui recebida por uma governanta de aparência séria que me conduziu por um enorme hall de entrada decorado com obras de arte que pareciam custar mais que tudo que eu já tinha possuído na vida. Ela me levou até uma biblioteca onde um homem alto, de aproximadamente 35 anos, estava de costas para a porta, olhando pela janela. Quando se virou para me encarar, fiquei momentaneamente sem ar. Você deve ser a enfermeira, Gabriela, ele disse, com uma voz firme que não demonstrava qualquer emoção. Seus olhos castanhos me analisavam de cima a baixo e senti como se estivesse sendo julgada e reprovada ao mesmo tempo. Sou Rafael Mendonça. Minha mãe precisa de cuidados 24 horas. A doença dela avançou consideravelmente nas últimas semanas. Ele falava de forma prática, como se estivesse em uma reunião de negócio. Não havia calor em suas palavras, apenas um tom distante e profissional. Sou especializada em cuidados geriátricos, senhor. Pode me contar mais sobre o estado da sua mãe? Tentei soar o mais profissional possível, escondendo o nervosismo que sentia. Minha mãe tem Alzheimer em estágio intermediário. Ela tem momentos de lucidez, mas também períodos de confusão e agitação. O médico recomendou uma enfermeira em tempo integral. Você moraria aqui, teria folgas aos domingos e um salário que acredito ser adequado. Ele deslizou um papel pela mesa com um valor que fez meus olhos se arregalarem. Era mais do que eu jamais imaginei ganhar. Antes que pudesse responder, ele continuou: há apenas uma condição não negociável. Minha mãe é extremamente religiosa. Ela frequentava a igreja todos os domingos antes da doença. Se você não compartilha dessa inclinação, temo que não será adequada para o cargo. Senti um alívio imediato. Na verdade, Senhor Mendonça, sou cristã desde pequena. A fé é parte fundamental da minha vida. Pela primeira vez, vi um leve suavizar em seu olhar, embora seu semblante permanecesse sério. Ótimo, vou levá-la para conhecer minha mãe, Dona Helena. Ela terá a palavra final sobre sua contratação. Enquanto seguia pelos corredores da mansão, não pude deixar de observar como Rafael andava de maneira tensa, como se carregasse um peso invisível sobre os ombros.
Comecei a me perguntar que tipo de história se escondia por trás daqueles olhos sérios e daquela postura rígida. Se você está gostando desta história, não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos relatos de fé e superação. E nos conte nos comentários de qual cidade e estado você está assistindo agora. Sua participação é muito importante para nós. Quando entrei no quarto, vi uma senhora de cabelos brancos sentada em uma poltrona próxima à janela. Apesar da idade da doença, Dona Helena tinha um olhar doce e um sorriso acolhedor que me fez sentir imediatamente à vontade. Diferente do filho, ela irradiava calor. Mamãe, esta é Gabriela, a enfermeira que veio para a entrevista, Rafael disse, com uma suavidade na voz que me surpreendeu. Era como se ele se transformasse na presença da mãe. Os olhos de Dona Helena se iluminaram quando me viram. Que moça linda o Senhor nos enviou, ela disse, estendendo as mãos para mim. Venha cá, querida. Deixe-me olhar para você. Aproximei-me e segurei suas mãos. Estavam quentes e tinham aquela textura única da pele envelhecida, que sempre me lembrava da sabedoria adquirida ao longo dos anos. É um prazer conhecê-la, Dona Helena, respondi com sinceridade. Rafael, querido, esta é a jovem que Deus mandou para nós. Tenho certeza, ela declarou com convicção, sem soltar minhas mãos. Vi Rafael revirar levemente os olhos, como se estivesse acostumado às declarações de fé da mãe. A senhora nem conversou com ela ainda, mamãe, ele tentou argumentar, mas Dona Helena apenas sorriu. Não preciso conversar para saber. Sinto em meu espírito, ela respondeu com aquela certeza que só os verdadeiros crentes possuem. Voltando-se para mim, perguntou, você ora, minha filha? Todos os dias, Dona Helena, respondi honestamente. E leia a palavra. Tento ser fiel na leitura diária, embora às vezes a rotina dificulte, confessei. Ela apertou minhas mãos com força surpreendente para alguém em sua condição. Está contratada. Começa hoje mesmo. Rafael pareceu desconcertado. Mamãe, existem procedimentos, documentos a serem verificados. Besteira, meu filho. Essa jovem tem olhos honestos. Isso é tudo o que preciso saber. Ela se virou para mim novamente. Você aceita cuidar desta velha senhora, querida? Olhei para Rafael, que parecia dividido entre contrariar a mãe ou aceitar sua decisão impulsiva. Depois olhei para Dona Helena, com seu sorriso caloroso e sua fé inabalável. Pensei na minha situação desesperadora, no aluguel atrasado, nas contas a pagar. Mas, acima de tudo, pensei na oração que havia feito na noite anterior. Aceito, Dona Helena. Será uma honra cuidar da senhora. E assim, em menos de uma hora, minha vida mudou completamente. Saí do meu apartamento minúsculo para morar em uma mansão. Deixei a incerteza financeira para ter um emprego bem remunerado. Mas, mais importante, Deus havia respondido minha oração de uma forma que eu jamais poderia imaginar. O que eu não sabia era que aquela resposta viria acompanhada de desafios que testariam não apenas minha fé, mas também meu coração. Nas semanas seguintes, estabeleci uma rotina com Dona Helena. Acordava cedo para preparar seus remédios, ajudá-la com o banho e depois compartilhávamos um momento de devocional. Era surpreendente como, apesar da doença, ela conseguia recitar versículos inteiros da Bíblia. A palavra de Deus fica gravada na alma, não na mente, ela me explicou certa manhã, quando expressei minha admiração. Rafael aparecia brevemente pela manhã antes de sair para trabalhar e retornava tarde da noite. Sempre perguntava sobre o estado da mãe de forma objetiva, raramente prolongando a conversa. Descobri, através das empregadas, que ele era dono de várias empresas e considerado um dos empresários mais bem-sucedidos do país. Também descobri que era viúvo há 5 anos, tendo perdido a esposa em um acidente de carro. Durante o dia, enquanto Dona Helena descansava, eu frequentemente a encontrava olhando antigas fotografias de família. Foi através dessas fotos que conheci um Rafael diferente e sorridente, descontraído, ao lado de uma bela mulher de cabelos escuros. Essa é Mariana, minha nora, Dona Helena me explicou. Meu filho nunca mais foi o mesmo depois que ela partiu.
perdeu não apenas o amor, mas também a fé. Um dia, enquanto lia salmos para Dona Helena, ela segurou minha mão subitamente e disse: Gabriela, Deus te trouxe aqui por um propósito maior do que apenas cuidar de mim. Seus olhos estavam claros e lúcidos, sem qualquer sinal da confusão habitual. Meu filho precisa reencontrar o caminho do Senhor, e você faz parte desse plano. Senti meu rosto corar intensamente. Dona Helena, estou aqui apenas como sua enfermeira. Seu filho mal nota minha presença. Ela sorriu com uma sabedoria que transcendia sua condição. Os olhos dele notam mais do que você imagina, querida. E o coração, mesmo fechado por tanto tempo, pode ser reaberto pelo amor. Não sabia como responder aquilo. A verdade é que, apesar da frieza inicial de Rafael, havia começado a notar pequenas mudanças em seu comportamento. Às vezes, o encontrava me observando quando estava cuidando de sua mãe. Outras vezes, perguntava sobre minha vida, minha formação, minha família, sempre de forma breve, mas com um interesse que não demonstrava inicialmente. Sei que vocês que estão nos acompanhando entendem como Deus trabalha de formas misteriosas em nossas vidas. Se você está gostando desta história, por favor, inscreva-se no canal para receber mais testemunhos como este. E conte para nós nos comentários de qual cidade, estado e horário você está assistindo agora. Sua participação fortalece nossa comunidade. Uma noite, Dona Helena teve uma crise. Sua pressão subiu repentinamente e ela começou a ficar confusa, misturando realidade com memórias antigas. Fiz todos os procedimentos necessários e chamei o médico, que veio imediatamente. Rafael, que estava em casa naquela noite, permaneceu ao lado da mãe durante todo o tempo, segurando sua mão com uma expressão de puro terror. Quando o médico finalmente conseguiu estabilizá-la e ela adormeceu, Rafael saiu do quarto transtornado. Encontrei-o na biblioteca, sentado com a cabeça entre as mãos. Hesitei na porta, sem saber se deveria entrar ou não. Ele percebeu minha presença e levantou o olhar. Pela primeira vez, vi vulnerabilidade em seus olhos. Ela vai ficar bem, disse suavemente, entrando na biblioteca. O médico disse que foi apenas uma oscilação de pressão, comum em pacientes com a condição dela. Rafael assentiu, passando as mãos pelo rosto cansado. Ela é tudo o que me resta. Aproximei-me e sentei na poltrona ao lado dele. Sua mãe é uma mulher incrível. Nunca conheci alguém com uma fé tão forte. Essa fé que não impediu que minha esposa morresse, que minha mãe adoecesse, ele respondeu com amargura. Onde estava esse Deus em que ela tanto acredita quando mais precisamos dele? A pergunta pairou no ar, pesada e dolorosa. Era o questionamento que tantas pessoas fazem quando enfrentam perdas profundas. Rafael, responde após um momento, usando seu primeiro nome pela primeira vez, a fé não nos isenta da dor. Jesus mesmo disse que no mundo teríamos aflições. Ele me olhou com ceticismo. E isso deveria me confortar. O que deveria confortar é o resto da promessa. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, respondi. A fé não é um escudo contra o sofrimento, mas uma âncora durante a tempestade. Por um momento, ele apenas me encarou em silêncio. Então, inesperadamente, perguntou: Você já perdeu alguém que amava, Gabriela? Meu pai, respondi. Eu tinha 16 anos. Câncer. E manteve sua fé. Não imediatamente, confessei. Passei por um período de raiva, de questionamentos. Mas eventualmente percebi que, mesmo na dor, Deus estava comigo. Rafael ficou em silêncio novamente, como se estivesse processando minhas palavras. Finalmente, falou: Minha mãe diz a mesma coisa, que Deus está sempre presente, mesmo quando parece ausente. Ela é sábia. Sim, ela é. Ele suspirou profundamente. Quando Mariana morreu, perdi mais do que minha esposa. Perdi minha conexão com Deus, com a igreja, com tudo que acreditava. É como se uma parte de mim tivesse morrido junto com ela. Fiquei surpresa com sua confissão. Era a primeira vez que ele falava abertamente sobre seus sentimentos. O luto pode fazer isso conosco, disse suavemente. Mas não é permanente, Rafael. A dor, sim, sempre estará lá de alguma forma. Mas a capacidade de sentir alegria, de se conectar, de acreditar, isso pode voltar.
Ele me olhou intensamente e por um momento senti algo passar entre nós, uma compreensão mútua, talvez, ou algo mais profundo que ainda não conseguia nomear. Então, abruptamente, ele se levantou. É tarde, você deve estar cansada. Obrigado. Obrigado por cuidar tão bem da minha mãe. E com isso, ele saiu da biblioteca, deixando-me sozinha com meus pensamentos confusos e um coração que começava a bater de uma forma que eu sabia ser perigosa. Nas semanas seguintes, algo mudou entre Rafael e eu. Nada explícito, nada que pudesse ser nomeado, mas havia uma nova qualidade em nossas interações. Ele passou a chegar mais cedo em casa, a jantar conosco ocasionalmente, a participar dos momentos em que eu lia a Bíblia para sua mãe. Vi sorrisos raros, contidos, mas reais começarem a aparecer em seu rosto. Dona Helena, é claro, notou a mudança. Está vendo? Ela me disse um dia, enquanto observávamos Rafael trabalhando no jardim através da janela. Deus está fazendo sua obra. Queria dizer a ela que não era eu a responsável por qualquer mudança em seu filho, que minha presença ali era estritamente profissional. Mas seria mentir. Porque a verdade é que, contra todas as regras de ética profissional, contra todo o bom senso, eu estava me apaixonando por Rafael Mendonça. E, em meus momentos mais honestos comigo mesma, suspeitava que ele também estava desenvolvendo sentimentos por mim. Tudo mudou em uma tarde de domingo, meu dia de folga. Eu havia ido à igreja pela manhã e depois decidi passar o resto do dia na mansão, pois Dona Helena não estava se sentindo bem. Estava lendo para ela quando Rafael entrou no quarto, vestido formalmente. Mamãe, tenho um compromisso esta noite, ele anunciou. Voltarei tarde, não me espere. Dona Helena sorriu. Um compromisso de domingo à noite. Isso é novidade. Ele ajeitou a gravata, visivelmente desconfortável. É um jantar de negócios. Com quem? Sua mãe perguntou com aquela inocência direta que às vezes surgia com a doença. Rafael hesitou. Com Vanessa Drummond. O nome não significava nada para mim, mas vi os olhos de Dona Helena se arregalarem levemente. A filha de Ricardo Drummond, aquela que acabou de se divorciar. Sim, mamãe. É apenas um jantar de negócios, ele repetiu, embora algo em seu tom sugerisse o contrário. Claro, meu filho. Divirta-se, ela respondeu, mas quando ele saiu do quarto, percebi uma expressão preocupada em seu rosto. Quem é Vanessa Drummond? Perguntei, incapaz de conter minha curiosidade. A filha de um dos sócios de Rafael, uma moça mundana, ela respondeu, escolhendo cuidadosamente as palavras. Sempre esteve interessada no meu filho, mesmo quando ele era casado. E agora que está divorciada, ela não precisou terminar a frase. Senti um aperto no peito, uma mistura de ciúme e decepção que não tinha direito de sentir. Afinal, quem era eu? Apenas a enfermeira, contratada para cuidar da mãe dele, não para sonhar com um relacionamento impossível. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para não perder nenhum de nossos relatos de fé e superação. Conte-nos nos comentários de qual cidade e estado você está assistindo e o que está achando desta história até agora. Seu apoio é fundamental para que continuemos compartilhando essas mensagens de esperança. Aquela noite foi difícil. Depois que Dona Helena adormeceu, fiquei em meu quarto, tentando ler a Bíblia, mas minha mente insistia em criar imagens de Rafael jantando com uma mulher sofisticada, talvez rindo das mesmas piadas, talvez planejando um futuro juntos. Senhor, orei, ajude-me a controlar esses sentimentos. Eu vim aqui para trabalhar, não para me envolver emocionalmente. Era quase meia-noite quando ouvi um barulho vindo do quarto de Dona Helena. Corri imediatamente e a encontrei tendo uma crise muito pior que a anterior. Ela estava pálida, respirando com dificuldade, e mal conseguia falar. Liguei para a emergência e tentei estabilizá-la enquanto a ambulância não chegava. Tentei ligar para Rafael, mas ele não atendeu. Deixei uma mensagem urgente e acompanhei Dona Helena na ambulância até o hospital. Durante todo o trajeto, segurei sua mão e orei em voz alta, pedindo a Deus que a protegesse. No hospital, os médicos a levaram imediatamente para a emergência. Fiquei na sala de espera, ligando repetidamente para Rafael.
Finalmente, quase uma hora depois, ele me ligou de volta. O que aconteceu? Perguntou, sua voz tensa de preocupação. Expliquei a situação e ele disse que viria imediatamente para o hospital. Quando chegou, vi que ainda estava com a roupa formal do jantar. Seu rosto estava pálido de preocupação. Como ela está? Perguntou assim que me viu. Os médicos ainda estão com ela. Não me disseram nada. Ele se deixou cair em uma cadeira, passando as mãos pelo rosto. Eu devia estar lá. Eu devia estar em casa. Rafael, você não poderia prever isso, tentei consolá-lo. Mas eu sabia que ela não estava bem. Mesmo assim, saí, para um jantar estúpido que nem queria ir. Ele me olhou, os olhos cheios de culpa. Só aceitei porque Vanessa insistiu. Disse que era importante para os negócios, e agora minha mãe está. Ele não terminou a frase, mas vi lágrimas se formando em seus olhos. Sem pensar, segurei sua mão. Vamos orar por ela. Esperava que ele recusasse, mas para minha surpresa, ele apertou minha mão e baixou a cabeça. Orei em voz alta, pedindo a Deus que restaurasse a saúde de Dona Helena, que desse sabedoria aos médicos, que trouxesse paz para nós. Quando terminei, Rafael ainda segurava minha mão. Obrigado, ele sussurrou. Ficamos assim, em silêncio, até que um médico apareceu. Senhor Mendonça, sua mãe está estabilizada. Foi um princípio de acidente vascular cerebral, mas conseguimos intervir a tempo. Ela precisará ficar internada para observação. Rafael se levantou. Posso vê-la? Sim, mas apenas por alguns minutos. Ela precisa descansar. Quando entramos no quarto, Dona Helena estava pálida, mas consciente. Seus olhos se iluminaram ao nos ver juntos. Meus filhos, ela sussurrou. Rafael se aproximou e beijou sua testa. Mamãe, que susto você nos deu. Estou bem, querido. Deus não vai me levar ainda. Tenho coisas para ver antes de partir. Seus olhos se moveram significativamente entre Rafael e eu. Fiquei constrangida, mas Rafael pareceu não notar. Ele apenas segurou a mão da mãe, com os olhos cheios de lágrimas. Descanse, mamãe. Estarei aqui quando acordar. Saí do quarto para dar-lhes privacidade, mas Rafael me seguiu. Gabriela, ele chamou no corredor. Obrigado por estar aqui, por agir tão rapidamente. O médico disse que se não fosse pela sua intervenção rápida, é o meu trabalho, respondi, embora soubesse que era mais do que isso. Ele deu um passo em minha direção. Não, é mais do que seu trabalho. É quem você é. Seus olhos encontraram os meus, e naquele momento, senti que todas as barreiras entre nós empregador e empregada, rico e classe média, cético e crente se dissolveram. Rafael, comecei a dizer, mas fui interrompida pelo som de saltos altos no corredor do hospital. Uma mulher elegante, usando um vestido de noite, se aproximava rapidamente. Rafael, querido, vim assim que recebi sua mensagem, ela disse, ignorando completamente minha presença. Como está Helena? Estável, Vanessa, ele respondeu, dando um passo para trás, afastando-se de mim. Obrigado por vir. Ela finalmente me notou. E você é? Gabriela, a enfermeira da minha mãe, Rafael respondeu por mim, seu tom voltando àquela formalidade distante. Claro, ela disse, sem demonstrar o menor interesse. Voltando-se para Rafael, colocou uma mão em seu braço. Vamos tomar um café, você parece precisar conversar. Vi o momento se esvair, aquela conexão que tínhamos acabado de estabelecer desaparecendo como fumaça. Rafael hesitou, olhando para mim brevemente. Vou ficar com Dona Helena, disse, dando um passo para trás. Vocês podem ir? Você tem certeza? Ele perguntou e havia algo em seus olhos, um pedido silencioso, talvez, para que eu o impedisse de ir. Mas quem era eu para fazer isso? Tenho, é o meu trabalho. Ele assentiu lentamente, e então deixou Vanessa guiá-lo pelo corredor. Fiquei ali, sentindo algo dentro de mim se quebrar, e pela primeira vez desde que começara a trabalhar na mansão Mendonça, questionei se Deus realmente tinha um propósito para mim ali. Os dias seguintes foram difíceis.
Dona Helena permaneceu no hospital por uma semana, e eu me revezava com Rafael em seu cuidado. Vanessa aparecia frequentemente, sempre elegante, sempre fazendo questão de enfatizar sua proximidade com Rafael e a família. Em um desses dias, quando estava sozinha com Dona Helena no hospital, ela segurou minha mão com força surpreendente. Não desista do meu filho, ela disse, com uma clareza que me surpreendeu. Ele está confuso, mas seu coração sabe o caminho. Dona Helena, seu filho tem uma vida, outras opções, respondi, tentando esconder a dor em minha voz. Aquela mulher não é para ele, ela disse com firmeza. Deus mostrou-me em sonho a mulher destinada ao meu filho, e era você, Gabriela. Não soube o que responder. Parte de mim queria acreditar naquelas palavras, mas a parte racional sabia que estávamos falando de uma mulher com Alzheimer, cujos sonhos não poderiam ser considerados profecias. Quando Dona Helena recebeu alta, voltamos para a mansão, mas algo havia mudado. Rafael se tornou novamente distante, formal, como nos primeiros dias. Vanessa passou a frequentar a casa regularmente, sempre me tratando com uma cortesia fria que mal disfarçava seu desdém. Uma noite, ouvi uma discussão entre Rafael e Vanessa no escritório. Não consegui evitar de parar perto da porta entreaberta. Você precisa dispensá-la, Rafael, Vanessa dizia. Essa enfermeira claramente está interessada em você. É antiético. Gabriela cuida muito bem da minha mãe, ele respondeu, sua voz tensa. E minha mãe a adora. Sua mãe está doente, Rafael. Ela não sabe o que é melhor? E essa garota? Você não vê como ela olha para você? É óbvio que está de olho na sua fortuna. Senti meu rosto queimar de vergonha e indignação. Antes que pudesse me afastar, ouvi a resposta de Rafael. Talvez você esteja certa. Talvez seja melhor encontrar outra enfermeira. Aquelas palavras foram como um punhal em meu coração. Corri para meu quarto, lutando contra as lágrimas. Passei a noite em oração, pedindo a Deus direção. Pela manhã, havia tomado minha decisão. Encontrei Rafael na biblioteca, como naquele primeiro dia. Preciso falar com o senhor, disse formalmente. Ele levantou os olhos dos papéis que estava lendo. Pois não, Gabriela. Vim apresentar minha demissão, anunciei, mantendo a voz firme apesar do nó na garganta. Acredito que já não sou a pessoa adequada para cuidar da sua mãe. Rafael pareceu genuinamente surpreso. Posso perguntar o motivo? Acho que ambos sabemos o motivo, respondi, incapaz de esconder a mágoa em minha voz. Ouvi sua conversa com a senhora Drummond ontem à noite. E ela está certa. É melhor encontrar outra enfermeira. Ele se levantou, parecendo desconfortável. Gabriela, sobre isso. Não precisa explicar. Entendo completamente. Ficarei até o final da semana para ajudar na transição, se o senhor permitir. Rafael passou a mão pelos cabelos, em um gesto que aprendi a reconhecer como sinal de seu nervosismo. Minha mãe vai ficar arrasada. Tenho certeza de que a senhora Drummond saberá consolá-la, respondi, incapaz de conter a ironia. Ele me olhou intensamente. Isso não tem nada a ver com Vanessa. Não. Então por que concordou que seria melhor me dispensar? Porque talvez ela esteja certa sobre uma coisa, ele disse, dando um passo em minha direção. Talvez seja antiético manter você aqui quando eu. Ele não terminou a frase, mas seu olhar dizia tudo. Senti meu coração acelerar. Quando você o quê, Rafael? Quando eu não consigo mais vê-la apenas como a enfermeira da minha mãe, ele completou, sua voz quase um sussurro. Fiquei paralisada, sem saber como responder. Antes que pudesse encontrar as palavras, a porta da biblioteca se abriu. Era Dona Helena, apoiada em sua bengala. O que está acontecendo aqui? Ela perguntou, olhando de um para o outro. Nada, mamãe, Rafael respondeu rapidamente. Gabriela e eu estávamos apenas conversando. Mentira, ela disse, com aquela perspicácia que às vezes surgia. Vocês estavam discutindo. Eu ouvi. Aproximou-se de mim, segurando minha mão. Você vai nos deixar, não é? Não consegui mentir para ela. Sim, Dona Helena, acho que é o melhor para todos. Melhor para todos ou melhor para seu orgulho ferido? Ela perguntou, surpreendendo-me com sua lucidez.
Virando-se para Rafael, continuou: E você, meu filho, vai deixá-la ir embora porque tem medo de amar novamente? Mamãe, Rafael começou, mas ela o interrompeu. Não, vocês vão me ouvir. Estou velha e doente, mas não sou cega. Vejo como vocês se olham, como se iluminam na presença um do outro. Ela segurou minha mão e a de Rafael, unindo-as. Deus não traz pessoas para nossas vidas por acaso. Ele tem um propósito. Rafael olhou para nossas mãos unidas e depois para mim. Gabriela, desde que Mariana morreu, fechei meu coração. Não apenas para o amor, mas para Deus, para a fé, para tudo que acreditava. Mas então você chegou, com sua bondade, sua força, sua fé inabalável, e algo dentro de mim começou a mudar. Rafael, tentei interrompê-lo, mas ele continuou. Quando Vanessa sugeriu que você estava interessada no meu dinheiro, eu fingi concordar porque era mais fácil do que admitir a verdade que eu estava com medo. Medo de me abrir novamente, de me tornar vulnerável, de perder alguém que amo mais uma vez. Lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto. Eu nunca quis seu dinheiro, Rafael. Eu só queria. Eu sei, ele disse suavemente. Você só queria fazer seu trabalho, cuidar da minha mãe. Mas aconteceu algo mais, não foi? Algo que nenhum de nós planejou. Dona Helena sorriu, apertando nossas mãos unidas. Vejam, Deus sempre sabe o que faz. Quando enviei aquela oração pedindo uma enfermeira para mim, ele mandou muito mais, mandou uma companheira para meu filho, alguém para trazê-lo de volta à luz. Olhei para ela, surpresa. Foi a senhora quem solicitou uma enfermeira à agência. Claro, minha querida. Rafael queria contratar algum enfermeiro robusto, mas eu insisti que precisava ser uma jovem cristã. Ele pensou que era apenas um de meus caprichos, mas eu sabia o que estava pedindo a Deus. Rafael riu, um som genuíno que raramente ouvia. Então tudo isso foi um plano seu, mamãe. Não meu, filho. De Deus. Eu apenas colaborei um pouquinho. Ela respondeu com um sorriso maroto. Rafael se virou para mim, seus olhos agora cheios de uma emoção que não tentava mais esconder. Gabriela, sei que isso tudo parece loucura. Sou seu empregador, você trabalha aqui há apenas alguns meses, e eu tenho complicações. Mas se você estiver disposta, gostaria de tentar descobrir o que é isso entre nós. Não como patrão e empregada, mas como um homem e uma mulher que talvez, apenas talvez, tenham sido trazidos juntos por algo maior que eles mesmos. Olhei para ele, para Dona Helena, e pensei na oração desesperada que havia feito naquela noite, quando estava prestes a ser despejada. Pensei em como Deus havia respondido de uma forma que eu jamais poderia imaginar. Não esperava encontrar o amor quando vim trabalhar aqui, confessei. Mas também não esperava encontrar uma família. Rafael deu um passo à frente e, pela primeira vez, tomou meu rosto entre suas mãos. Então você ficará. Ficarei, respondi, sentindo como se um peso enorme fosse retirado do meu peito. Mas não como enfermeira. Como o quê, então? Ele perguntou, um sorriso começando a se formar em seus lábios. Dona Helena respondeu por mim, com a convicção de alguém que enxerga além do presente, como minha futura nora, é claro. E assim, o que começou como uma simples entrevista de emprego se transformou no início de uma jornada de amor, fé e redenção. Rafael e eu começamos a namorar oficialmente, sob o olhar atento e feliz de Dona Helena. Contratamos uma nova enfermeira para cuidar dela, mas eu permaneci na mansão, não mais como funcionária, mas como parte da família. 6 meses depois, na pequena capela onde Dona Helena costumava frequentar antes da doença, Rafael e eu nos casamos. Foi uma cerimônia simples, íntima, mas repleta de significado. Rafael havia reencontrado sua fé, voltado a frequentar a igreja, e quando disse seus votos, citou o mesmo versículo que eu repetia mentalmente naquele primeiro dia: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Dona Helena, em um de seus dias mais lúcidos, sorria radiante na primeira fileira. Quando a cerimônia terminou, ela me abraçou e sussurrou: viu só, Deus sempre cumpre seus propósitos. Às vezes usa caminhos que não entendemos, mas o destino sempre é mais glorioso do que poderíamos imaginar.
E assim, o milionário que procurava apenas uma cuidadora para sua mãe encontrou uma esposa. E a enfermeira desesperada por um emprego encontrou um lar, uma família e um amor que só poderia ter sido orquestrado por Deus. Se você está enfrentando dificuldades, se está orando por algo que parece impossível, lembre-se da minha história. Confie no timing de Deus, nos caminhos dele, nos propósitos dele. Porque, como diz em Jeremias 2, 9 e 11, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias como esta. Deus abençoe cada um de vocês.